A decisão de Alexandre de Moraes em decretar a prisão domiciliar do protofascista Bolsonaro não faz mais do que acelerar a crise brasileira. Qual é a natureza específica dessa crise? Ela corresponde, em primeiro lugar, à transição de um capitalismo dependente de natureza industrial dos anos 80, que se esgotou em 1981, 82, para essa rápida transição, em tempos históricos, para um capitalismo dependente rentístico, cujo início é a implantação do Plano Real no Brasil, inaugurado por Fernando Henrique Cardoso e com continuidade plena nos governos de Lula, Dilma, Michel Temer, Bolsonaro e agora, de novo, com o governo Lula. Essa transição demoliu a estabilidade política, degradou os partidos políticos, deteriorou, através da corrupção, a prática parlamentar e liquidou com organizações sociais, por exemplo, os sindicatos, que gozavam de algum protagonismo e de alguma força até os anos 90. Essa reconfiguração do Estado, da economia, das classes, da ideologia e da cultura atingiu seu ápice agora, quando em 2013, 2016 e 2018 emergiu não mais aquela oposição confortável eleitoral entre petistas e tucanos que caracterizou finalmente a existência de um sistema petucano entre nós, que rivalizavam no terreno eleitoral, mas participavam da mesma economia política, sob aquele antigo brado de Fernando Henrique Cardoso, o sociólogo uspiano, que decidiu enterrar a era Vargas. Ele atuou em consequência, e Lula também. Os governos petistas também. Michel Temer e Bolsonaro na mesma linha, porque são entreguistas de primeiro escalão. Bem, essa polarização antes confortável desapareceu quando, em 2013, já no esgotamento, no fracasso histórico do projeto petista de tirar o Brasil do atraso, da dependência, do subdesenvolvimento, da miséria das massas, apareceu uma ultradireita, capaz de vocalizar com apelo de massa e com um programa ultraliberal todas as insuficiências do subdesenvolvimento agravadas pelo Plano Real, tocadas por Fernando Henrique e Lula. Desde então, o inimigo se tornou muito mais do que um tigre de papel. O inimigo é forte, tem apelo de massas, como mostrou nesse último domingo de em agosto de 2025. É a única força que consegue reunir apelo de massa, conspirando abertamente contra o sistema político, que de fato exibe sua podridão completa, não só nas decisões do Supremo Tribunal Federal contra toda a herança varguista, contra todos os direitos dos trabalhadores, e cujo último capítulo é a eliminação total da consolidação das leis do trabalho, mas também de uma prática parlamentar totalmente corrupta, cujo verniz sociológico foi tentado por Fernando Henrique Cardoso em simular uma espécie de presidencialismo de coalizão, que era um toma lá da cá completo entre partidos, prática comum do governo de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, de Temer e de Bolsonaro, de todos eles. A degradação, portanto, do parlamento, um verdadeiro e genuíno covil de ladrões, é acompanhada pela degradação do Supremo Tribunal Federal e da mitigação do presidencialismo, que é o regime político por excelência nosso. As massas não gostam dos parlamentares e têm uma justificada desconfiança do que chamamos entre nós, de maneira muito generosa e inadequada, justiça brasileira. As massas acreditam no líder político. É uma tradição latino-americana que expressa, antes de uma deformação intelectual, uma lucidez política da mais alta importância. E resulta que, nas condições brasileiras, o governo petucano de Lula e Alckmin degrada o presidencialismo. E que o Congresso Nacional, com cassações de deputados, com renúncia de mandatos, cuja expressão mais degradada, mas não única, é a Carla Zambelli e o próprio Eduardo Bolsonaro, mostram para a população que não podemos depender a sorte do país do Congresso Nacional. A esquerda liberal, no entanto, clama pela democracia, pela soberania em abstrato, que acabam sancionando aos olhos da grande maioria do povo um sistema político que expressa a podridão da república burguesa nos seus mais íntimos detalhes, outrora ainda ocultados por um discurso de natureza liberal e um espírito republicano que não tem mais aderência da massa, do povo. Eis a natureza, eis o contexto em que Alexandre de Moraes decreta a prisão domiciliar do protofascista Bolsonaro. O que vai ocorrer
É fácil perceber que a direita, encabeçada pela família Bolsonaro, por Silas Malafaia, por grande parte das igrejas evangélicas, e nós não sabemos até que ponto da burguesia dos militares, vão dobrar a aposta. Contra quê? Contra o sistema político. Dia 8 de janeiro, que a consciência liberal, a consciência ingênua do liberalismo chama de uma tentativa de golpe, não foi senão um ensaio que nós anotamos aqui, que só poderia ser ver o seu efeito concreto a partir ao longo do tempo. A família Bolsonaro já decretou que vai dobrar a aposta e que não tem nenhuma inibição para atuar nos Estados Unidos contra os interesses brasileiros, contra os interesses da nação, contra o sistema político, em favor da presidência imperial exercida sem nenhuma limitação por Donald Trump. No momento em que os Estados Unidos têm os seus sistemas partidários dizimados, o Partido Democrata não sabe em que canto do planeta se encontra, e a coesão social dentro dos Estados Unidos tampouco existe. Aqui não temos uma coesão social, aqui temos uma coesão burguesa que sabe defender seus interesses tanto com o governo petista ou petucano, quanto com os governos ultraliberais de Michel Temer e de Bolsonaro. A economia política do rentismo está assegurada, o povo está desamparado. E o ministro Alexandre de Moraes, segundo todas as evidências, os melhores juristas do país, atuou em consequência com o direito e tinha que efetivamente mandar Bolsonaro para uma prisão domiciliar. Mas essa não é uma questão de natureza jurídica. Essa decisão de natureza jurídica é, antes de tudo, uma decisão política que acelera a crise em favor da direita brasileira, que já tem o rumo, ela já escolheu que o atual sistema político não tem capacidade de se regenerar, de autorregeneração, e, portanto, deve ser arquivado. E amplos setores sociais, para aqueles que pensam dentro de uma concepção parlamentar de política, 50 milhões de votos foram para lá. São trabalhadores como eu, como você, que, iludidos pelo canto de antissistêmico, condenam as administrações petistas que fracassaram historicamente em tirar o país do subdesenvolvimento da dependência. Mas mais do que isso, não conseguem organizar força social para enfrentar o que eles dizem uma ameaça fascista. A impotência, portanto, das classes populares e do cidadão comum preocupado, angustiado com a aceleração da crise, é completa. O governo não tem um programa capaz de mobilizar setores sociais desfavorecidos, agredidos, orientados pela superexploração, pela transferência permanente de riqueza para os centros imperialistas, e incapaz de dar substância para o brado de defesa da soberania diante das tarifas que Trump impôs a todo mundo, com vitórias extraordinárias como foi na Europa e conquistas excepcionais na América Latina e outras partes do planeta. Não é uma excepcionalidade brasileira. O governo brasileiro não tem uma ação sequer e não restou, senão apostar na única via, que ele chama de negociação, que na verdade é esperar um convite dos Estados Unidos para negociar algumas das tarifas com os quais ele não tem nenhum poder efetivo, não tem nenhuma carta na manga para enfrentar a ofensiva imperialista de Trump. E ao contrário, hoje mesmo, agosto de 2025, o ministro Fernando Haddad já colocou nos jornais de ontem a negociação das terras raras. E a British Petroleum descobriu ontem também, dia 4 de agosto de 2025, uma extraordinária reserva de petróleo e gás na Bacia de Santos, em um dos leilões realizados no final de dezembro de 2022, às vésperas da posse do presidente Lula. Acaso tem, do governo petucano atual, alguma medida para recuperar a Petrobras? Acaso tem um programa que possa mobilizar a nossa população? Não! O governo Lula caminha cada vez mais para a direita, tentando se validar, se sustentar na economia política do rentismo, na esperança de que possa manter o sistema sem uma ruptura pela direita. Mas essa ruptura vai ganhar aceleração cada vez mais intensa, por forças políticas que têm apelo popular e que o governo Lula, o governo petucano de Lula e Alckmin, não tem nenhuma capacidade de superar a economia política do rentismo e de apresentar uma alternativa. Então a decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma decisão que, antes de barrar a ofensiva da direita, acelera a crise no parlamento, nas ruas, na ideologia, e nós não sabemos finalmente qual vai ser a posição de dois
setores decisivos. Em primeiro lugar, como a burguesia vai se comportar no seu conjunto. A coesão burguesa tem assegurada, tanto com esse sistema, ou tanto com o governo petucano, quanto com a direita, a economia política do rentismo. Isso está assegurado em todas as medidas do governo. E de outro lado, nós não sabemos qual é a questão dos militares, porque Bolsonaro não está sozinho no banco dos réus. Também está com ele Heleno, também está com ele o general Braga, e nós não sabemos em que medida um exército totalmente ganho por uma ideologia ultraliberal e absolutamente subordinado à tradição de controle hemisférico da potência imperialista através do Comando Sul, vai se mover nessa crise finalmente. A ideia, plasmada numa interpretação casuística da Constituição, que os militares são uma espécie de poder moderador, tem que ser lida na nossa tradição. Os militares desempatam o jogo quando as classes subalternas e a burguesia estão num empate técnico. É assim em toda a América Latina. Aqui nem isso existe. A burguesia está completamente acomodada na economia política do rentismo, com apoio na ideologia que está no interior do exército, e nós não sabemos como é que vão se comportar quando generais como Braga, que já está em prisão, e Heleno e tantos outros naquela oficialidade completamente entregue à ação imperialista, vão se comportar diante das decisões do Supremo Tribunal Federal. Portanto, antes do que pacificar, abrir uma força contra-hegemônica diante da direita, nós estamos vendo a aceleração da crise no mesmo diapasão de 2018, 2013, 2016 e 2022. A mesma crise se acelerando cada vez mais. A impotência da esquerda liberal, a podridão da república burguesa e a falta de uma alternativa viável para tirar o Brasil da crise, do subdesenvolvimento e da dependência.